Imaginem uma pessoa fechada num quarto, onde a luz do sol não penetra. Apenas uma tênue luz fosca ilumina aquele quarto e projeta as sombras na parede. E a pessoa vive naquele ambiente e aprende a orientar-se naquele ambiente. Mas de repente um dia alguém abre a porta e os raios do sol penetram naquele quarto fechado e a pessoa fecha os olhos e grita: fecha a porta, não aguento esta luz, faz-me doer os olhos. Então a reação inicial não é de gratidão por ter aberto a porta e por ter entrado a luz, mas é fecha a porta, isto incomoda-me. Portanto, a pergunta não é se a luz é verdadeira, se é apenas uma ilusão, uma fantasia, mas a pergunta é se estamos dispostos a sair da escuridão à qual nos habituamos. Espiritualmente falando, a Bíblia afirma que todo ser humano nasce nessa sala, ou seja, nessa condição, sem luz, nasce nas trevas. E a única forma de sair delas é abrindo a porta, e a porta é Cristo Jesus. Vamos conhecer mais a este Cristo Jesus, que é Salvador, que é Libertador, que é Redentor? Então vá, convido-te para as páginas deste livro, a Bíblia Sagrada. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículos 12 e 13. Diz que, dando graças ao Pai, que nos fez idóneos para participar da herança dos santos na luz, Ele, Deus o Pai, nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O texto em continuação é muito importante, mas hoje eu quero meditar com vocês acerca de luz e trevas, da existência de um reino de luz e de um reino de trevas, e que não é algo imaginário, não é algo fictício, mas que são realidade. Portanto, eu vou ler novamente. Diz que o Pai fez-nos idóneos, maduros, com maioridade, pessoas de maior idade, para quê? Para participar da herança dos santos na luz. E diz que nos tirou da potestade das trevas, ou do império das trevas, ou do domínio das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Para entender este texto, precisamos entender também o contexto literário e teológico desta carta. Foi escrita por Paulo aos crentes que estavam em Colossos, onde havia uma mistura de religiões, onde havia filosofias místicas e onde havia, por outro lado, também o legalismo judaico, não é? Os judaizantes, que queriam que as pessoas cumprissem a lei dos judeus. E havia também as especulações sobre poderes espirituais, sobre os anjos e sobre as potestades desses tais poderes do alto. Então Paulo responde a estas filosofias, a este pensar, a esta ciência, a esta mitologia, a esta religiosidade, responde apresentando Cristo como superior a tudo isso e apresentando a soberania absoluta, total, como Rei e Senhor de Cristo. Especialmente a sua soberania sobre todos os poderes espirituais. Portanto, quando Paulo fala de trevas e luz, ele não está a usar umas metáforas vazias, vagas, sem sentido. Não, ele fala de realidades espirituais objetivas,
com implicações nas vidas das pessoas. Isto influenciava a forma de viver das pessoas. Então diz, primeiramente, este texto diz-nos primeiramente que o Pai, Deus o Pai, tornou-nos idóneos. Ou seja, é Ele que nos fez dignos da herança futura. Não fomos nós que a conquistamos, que a merecemos. É uma obra graciosa de Deus. É um presente de Deus que se recebe, que se aceita por fé. Assim como existe uma herança, fala-se aqui de uma herança espiritual, de uma herança que está reservada nos céus. E, portanto, isto aponta-nos para o futuro. E também fala-nos a herança dos santos na luz. Fala-nos desta herança dos bens celestiais que está na luz. E quem é que está na luz? Na luz inacessível encontra-se Deus o Pai, a qual ninguém pode ver nem chegar perto. Por isso é que ele precisou de enviar o seu Filho, para que através do Filho ele se revelasse à humanidade, para que ele pudesse ser tocado, para que ele pudesse ser ouvido, para que ele pudesse ser contemplado. Não esqueça, já temos estudado aqui sobre o quinto Evangelho, que é a carta aos Hebreus, onde começa logo por dizer que Deus, tendo antigamente falado de muitas maneiras, progressivamente, de muitas formas, falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo. Portanto, voltando aqui ao texto, diz que o Pai nos transportou do reino das trevas para o reino da luz. Portanto, ele nos tirou. É um ato soberano de Deus. Não fomos nós que saímos por nossa própria vontade ou forças. Nós não queríamos sair de lá, nem tínhamos forças para sair. Nós gostávamos de andar nas trevas. Gostávamos de fazer as obras ocultas. Então Deus nos transportou. Ou seja, Deus tirou-nos de debaixo do domínio que nos escravizava, ainda que nós não tivéssemos consciência disso, e nos transportou para um reino, o reino do Filho do seu amor, um reino de liberdade, onde há luz, onde há esperança, onde há vida, onde há alegria, onde há paz. Então, o texto diz-nos claramente que existem dois reinos reais, mas que são mutuamente exclusivos. Existe um abismo, existe uma separação entre um reino e o outro. E que ninguém pode estar no meio dos dois, porque ou pertence a um ou pertence a outro. Não há possibilidade de ficar em cima do muro. Ou vivemos no reino das trevas, ou vivemos no reino da luz. Ou pertencemos ao reino das trevas, ou então ao reino da luz. Quero dizer desde já que por nascimento todos nascemos no reino das trevas, sob o domínio das trevas. E aí só então, pela fé, é que nós passamos de um domínio para o domínio de Cristo. E isto é um ato de resgate, é um ato de salvamento. Por isso é que nós chamamos a Jesus de o Salvador, porque precisávamos de ser salvos, de ser arrancados deste domínio para debaixo do seu domínio, o domínio do seu amor. Bendito seja o nome do Senhor. Que bom é estar debaixo do domínio de Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Então isto é real, dois reinos reais, o reino das trevas, onde existe um domínio efetivo, e existe também um sistema de autoridades, de potestades, que a Bíblia chama as potestades nos lugares celestiais. Existe esse domínio hierarquizado e que tem influência, que procura dominar-nos, escravizar-nos, influenciar-nos pela mentira, pelo engano, pela superstição, pela ciência de filosofias vãs, pelas mitologias.
e que engana o homem e enreda o homem, enlaça o homem e escraviza o homem. Então, não se trata apenas de uma ignorância espiritual, mas trata-se de uma escravidão moral, uma cegueira moral, é uma rebelião contra Deus, contra a verdade. O reino das trevas é o reino da mentira. O reino da luz é o reino da verdade. Então, Cristo veio para nos tirar do reino do engano e da mentira, para nos trazer para a sua verdade. Uma verdade que cura, que liberta, que restaura. Uma liberdade que nos liberta da escravidão, que nos dá uma autonomia verdadeira em Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus disse, se eu vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O homem vive no engano, por vontade própria, por sentir-se bem, e procura resistir à verdade. Esse é o homem natural. Até que o Evangelho seja anunciado e o Espírito Santo comece a agir na sua vida e comece a operar em ti uma transformação de mente, de pensamento, e a chamar-te para a sua palavra, que é a verdade, que é o caminho, que é a verdade e que é a vida, e a vires a Jesus, que Ele é a porta que te conduz ao Pai. Não existe outro caminho que nos leve de volta ao Pai. Então, o homem religioso presume ser guia dos cegos, mas às vezes ele próprio pode estar cego. E como é que isso acontece no religioso? Supostamente ele que prega a Bíblia devia pregar a verdade, devia pregar a luz, porém às vezes pode estar nas trevas. Porquê? Porque não vive aquilo que ensina. É mentiroso, é um falso mestre. E por isso, aquele que pensa estar a guiar um cego, ele próprio se torna cego. Por outro lado, também ficamos cegos espiritualmente quando resistimos à verdade uma vez, outra vez. Ou seja, já não é só por ter nascido na condição de cego, espiritualmente falando, na condição de trevas, espiritualmente falando, mas é também ao resistir à verdade, a cada dia, também torna-se cego, por merecimento. E sabe o que é que diz 2 Coríntios capítulo 4 e versículo 4? Diz que o Deus deste século cega o entendimento dos incrédulos. Por isso, eu te quero alertar para veres a verdade do Evangelho, para não viveres mais na mentira ou no erro, mas a aceitar a Cristo como o Senhor da tua vida, o libertador, aquele que te pode dar uma paz verdadeira em vez dessa paz falsa, aquele que te pode dar uma segurança certa em vez dessa segurança ilusória. Um Deus que te dá uma herança incorruptível, em vez do tesouro terreno que acumulas aqui na terra e que se esvai, e que perdes e que fica cá tudo. Então, podemos aprender que as trevas não são uma ausência passiva da luz, mas é um sistema ativo de oposição à verdade de Deus. Existe um sistema hierarquizado, existe um domínio, existem poderes espirituais que se opõem à verdade de Deus. E a luz que as Escrituras dão, afastam essas trevas. Porque a luz de Deus traz revelação divina. É uma verdade objetiva e absoluta. A Bíblia não se engana, não erra. A Bíblia é uma palavra fiel e verdadeira, digna de total aceitação. A palavra de Deus funciona como um espelho em que nós vemos a nossa sujidade, em que nós nos contemplamos tal como somos.
A Bíblia não nos engana, a Bíblia chama as coisas pelo nome. Mas a luz desta palavra pode iluminar o teu coração, pode fazer-se luz na tua vida, se deres ouvidos a esta palavra. Por isso, eu te convido a vires a Cristo, que é a luz. Eu sou a luz do mundo. Eu te convido a vir a Cristo, que é a palavra viva, a palavra que ilumina, a palavra que alimenta, a palavra que sustenta. Para quem iremos nós, já dizia Pedro, só tu tens as palavras da vida eterna. Será que já foi realmente transportado do reino das trevas para o reino do Filho, do amor de Deus? Se a tua consciência te diz que não, é fácil, é um presente, é Deus quem faz essa obra, nós só temos que aceitar por fé. E por isso, se hoje reconheces que estás nas trevas, que estás cego espiritualmente, que tens resistido a esta verdade, se estás preso a práticas que esta palavra condena, então hoje é o dia da tua libertação. Hoje é o dia de tu seres transportado do reino das trevas para o reino da luz, para o reino do Filho do seu amor. Podes ser transportado hoje mesmo, através de uma oração sincera e honesta, mas feita com fé. Por isso eu te convido a fazeres esta oração comigo. Eu vou-te ajudar e tu possas fazer tuas as minhas palavras. Senhor Deus e Pai, reconheço que vivi nas trevas e que não posso salvar-me em mim mesmo. Confesso o meu pecado e abandono toda a falsa luz que não vem de Ti. Creio que Jesus Cristo é o Filho do Teu amor, que morreu por mim e ressuscitou. Peço que me tires da potestade das trevas e me transportes para o Teu reino de luz e verdade. Entrego-te a minha vida, o meu caminho e a minha vontade. E aceito a Cristo, hoje mesmo, como o meu suficiente Salvador, e confesso-o com a boca como o meu único Senhor e Rei. Daqui em diante, ensina-me a andar na Tua palavra, a viver como filho da luz e a permanecer fiel até ao fim. Em nome de Jesus. Amém. Se fizeste esta oração, creia que foste aceito no reino de Cristo, no reino da luz, no reino de Deus. Agora és filho de Deus. Agora és uma nova criação. Agora pertences-lhe. És dele. E se estás nas suas mãos, nada nem ninguém te poderá arrebatar das suas mãos. Bendito seja o nome do Senhor. Ele nos guarda. Por isso eu te convido a ler e a meditar, a continuar a ler e a meditar nesta palavra e também a orar com Deus, porque orar é falar com Deus, é dialogar, não são precisas rezas, nem fórmulas, não. É um diálogo aberto e sincero entre ti e Deus, e através da palavra Ele irá falar contigo, e certamente este será o guia fiel, este será o mapa da tua conduta daqui em diante. Aconselho também a que procures outras pessoas que tenham esta mesma fé bíblica, para que te ajudem a crescer e assim todos juntos possamos crescer em amor, em unidade, em compromisso e em comunhão. E não te esqueças, fala desta verdade que encontrastes hoje
a outros que precisam de luz no meio das trevas, que precisam de libertação no meio da opressão e que precisam de cura também no meio da enfermidade. Porque eu creio no Jesus que salva, que cura e que liberta. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E a Deus o Pai seja dada toda a honra e toda a glória. Que assim seja e que o Senhor nos possa abençoar ricamente. Amém.